Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. E Jesus disse ainda: quando entrardes numa casa, ficai ali até vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés como testemunho contra eles. Então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com o óleo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no Evangelho de São Marcos, capítulo 6, do versículo 7 até o 13. Aqui nós observamos uma coisa. Jesus, ele está enviando não os 72 discípulos, mas os 12 apóstolos. Isso aqui precisa ficar bem claro, que os 12 apóstolos seriam aqueles que iriam representar Jesus logo após a sua morte e ressurreição. Porque depois que Jesus morre, ele ainda fica uns 40 dias com os apóstolos, claro, isso depois da ressurreição dele. Ele continua instruindo os apóstolos e depois ele vai para o céu. Na subida, antes de Jesus voltar ali para a casa do Pai, Jesus ele fala para os apóstolos o seguinte: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê está condenado. Aqui está no capítulo 16 do Evangelho de São Marcos. No Evangelho de São João, ou melhor, no Evangelho de São Mateus, no capítulo 28, Jesus diz: ide e ensinai, e ele diz: e batizai em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Então, é importante notar que os apóstolos, eles tinham uma grande missão. Essa missão de continuidade. Nessa missão, Jesus dá o poder aos apóstolos. Aqui é o primeiro envio dos apóstolos. Jesus está enviando ainda para as ovelhas perdidas de Israel. Ainda não é o envio para todas as nações. Mas aqui já se nota Jesus dando o poder. Aqui diz que era para eles irem 2 a 2, dando-lhes o poder sobre os espíritos impuros. Então Jesus dá o poder. O poder é de Jesus porque ele é Deus. Quem expulsa os espíritos maus é Jesus. E os apóstolos, eles fazem em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles nunca vão usar em nome deles, porque o poder é de nosso Senhor. Então Jesus
dá esse poder. E ali no final, fala também, ele dá o poder, aí, mais uma vez, está vendo? Para expulsarem os demônios, curarem as pessoas e ungirem com o óleo. Você vê que aqui está bem destacado os sacramentos. Só que o sacramento da Eucaristia, Jesus vai conceder a eles no dia da instituição da Eucaristia e do sacerdócio. Isso vai acontecer na Quinta-feira Santa. E a instituição do sacramento da penitência, ele concede 8 dias depois da ressurreição dele. Os apóstolos estavam lá no cenáculo, reunidos, com medo, e aí Jesus aparece, sopra sobre eles, fala para eles: a paz esteja convosco, e aí Jesus diz para os apóstolos: aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. Aqueles a quem retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Então agora Jesus concede aos apóstolos o poder de perdoar os pecados. Jesus é quem perdoa. Os apóstolos perdoam os pecados em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que toda vez que um bispo, um sacerdote, eles estão exercendo o ministério sacerdotal, eles exercem o ministério sacerdotal na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando o sacerdote, o bispo estão celebrando a missa, é Jesus que está ali. Quando ele está batizando, é Jesus que está batizando. Quando nosso Senhor, quando o sacerdote, o bispo, está ungindo o doente, e aí entra o sacramento da unção dos enfermos, é Jesus que está ungindo com o sacramento da unção dos enfermos. E assim se aplica a todos os outros sacramentos. É uma missão que Jesus dá. E ao mesmo tempo, Jesus dá a autoridade também de pregar o Evangelho. Jesus dá esse poder ao sacerdote e aos bispos. Eu falo porque os sacerdotes e os bispos, porque os bispos são os sucessores dos apóstolos. O Papa, ele é o sucessor de Pedro. Então, Jesus dá essa autoridade. E essa autoridade é concedida aos ministros ordenados na Igreja Católica. Isso precisa ficar bem claro. Tem muitos leigos pregando e precisam pregar também, anunciar o Evangelho da Igreja Católica, mas precisa-se saber que quem tem o poder de anunciar o Evangelho são os sucessores dos apóstolos, os bispos e os sacerdotes, que são os cooperadores dos bispos. E aí nós vemos uma coisa importante que Jesus fala no dia de hoje. O conteúdo da pregação é a conversão. É a mudança de pensamento, é a mudança dos atos.
Porque, infelizmente, o pecado original causou em nós o quê? Uma mudança, uma conversão. Vamos dizer assim, Adão e Eva estavam totalmente voltados para Deus, estavam na vontade de Deus, mas quando Eva come do fruto, influenciada pelo diabo, a partir daquele momento, aí ela vai, convence também Adão a comer. A partir daquele momento, Adão e Eva se convertem para o mal, se convertem para o erro. O coração deles já não estava mais em Deus, estava em si mesmo. Então eles precisavam passar por uma outra conversão, por uma outra mudança de vida, ou seja, se voltar para Deus. Então a consequência do pecado original é a desobediência. O homem se torna orgulhoso, vaidoso, não quer mais saber de Deus. Ele se acha dono de si, já não tem mais o Senhor como o Senhor da vida deles. Então Jesus vem e prega o evangelho da conversão, da mudança de vida. É preciso se voltar para Deus, é preciso se voltar para a Santíssima Trindade. Porque se o homem não voltasse para a Santíssima Trindade, através da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse Jesus. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se não houver essa conversão, essa mudança, e o homem não se batizar, ele não se salvará. Porque a atitude do homem abandonar Deus significa uma atitude de condenação. Como Deus não quer que os seus filhos se percam, Jesus vem, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, ele vem para anunciar a boa nova. Então, toda vez que uma pessoa se converte, ela se converte para nosso Senhor Jesus Cristo e ela passa a pertencer à Igreja Católica. Porque quando uma pessoa se converte, ela é convocada por Jesus a viver os seus ensinamentos, a viver os sacramentos, como eu acabei de falar, a viver uma vida santa. E o convite é na Igreja Católica, não é fora da Igreja Católica. Eu até convido você a ler a exortação apostólica de São João Paulo II, Dominus Iesus, que vai tratar justamente dessa questão. Fora da igreja, a salvação para o homem, e ali, na exortação apostólica, ela vai nos mostrar que a salvação do homem está na Igreja Católica. Então, toda vez que uma pessoa se converte, ela se converte para a Igreja Católica. Porque a Igreja Católica é a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é uma verdade que, por mais que os homens possam falar qualquer coisa, não vai mudar. A igreja de nosso Senhor Jesus Cristo é a Igreja Católica. Infelizmente, ali, no século XVI, com Martim Lutero, aconteceu esse cisma chamado Cisma do Ocidente, onde os católicos influenciados por Martim Lutero saíram da Igreja Católica e passaram a seguir Martim Lutero. E aí houve essa mudança, e a partir daí nós vemos esse número grande de seitas, né, dentro da igreja, fora da igreja, porque eles abandonam a igreja, e abandonando a igreja, eles abandonam os sacramentos.
Meus irmãos, os sacramentos é meio de salvação para nós. Os sacramentos nos santificam. Como é que nós vamos nos santificar sem a Eucaristia? Como é que nós vamos nos santificar sem o perdão dos pecados? Não basta chegar lá e dizer, pedir perdão, Senhor, eu te peço perdão e tudo, e acabou. Não, tem que receber o sacramento da penitência. Ele instituiu o sacramento da penitência. Se não nos confessarmos, nós não vamos nos salvar. Você está entendendo? E aqui eu estou falando dos principais, né? O batismo. Quando uma pessoa se batiza, ela se batiza para a Igreja Católica. Porque antes ninguém se batizava para se tornar de alguma seita aí. A pessoa era pagã, ela era batizada e ela se tornava católica. Eu repito, no século XVI, que houve essa mudança com Martim Lutero. Essa é a verdade. E por mais que queiram se justificar dizendo isso, essa é a verdade. Do século XVI para trás, não existia essas denominações, essas diversas denominações que hoje nós encontramos aqui no Brasil, principalmente. Ou a pessoa era católica, ou ela era pagã. Ela poderia ser judeu, ou melhor, ela poderia estar no judaísmo. E aí há o convite também, quem está no judaísmo precisa se tornar católico, porque os primeiros, os apóstolos, os primeiros cristãos, eles eram judeus e eles se tornaram cristãos, eles passaram a seguir nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a verdade. Então, quando Jesus está dizendo aqui, então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem, olha bem, todos, não eram alguns, todos deveriam se converter, e a conversão, ela acontece pela pregação do Evangelho. Por isso que São Paulo vai dizer na carta aos Romanos, ai de mim se não pregar o Evangelho. Porque São Paulo vai deixar bem claro que se não houver quem pregue, como é que as pessoas vão crer em nosso Senhor Jesus Cristo? Então, é pela pregação do Evangelho que acontece a conversão. Então, todos precisam se converter, todos precisam voltar para nosso Senhor Jesus Cristo. E quando todos se voltam para nosso Senhor Jesus Cristo, aí sim são batizados, mudam, se tornam católicos, e aí sim passa a pertencer à igreja fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, qualquer pessoa de outra religião que não é católico precisa se converter ao catolicismo. Eu vou repetir. Qualquer pessoa de outra religião, e aí que não seja católico, precisa se converter ao catolicismo, porque os apóstolos são católicos, são cristãos, são seguidores de nosso Senhor Jesus Cristo. E o fundador da Igreja Católica é Jesus. Quando Jesus morre na cruz, lá está no capítulo 19 do Evangelho de São João, ali diz que o soldado enfiou a lança ali em nosso Senhor Jesus Cristo, e do lado de Jesus saiu sangue e água. O sangue simboliza a Eucaristia, simboliza a missa, que é o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. E a água, o batismo. Estão vendo que ali do lado de nosso Senhor Jesus Cristo já brota os sacramentos?
o sacramento do batismo e o sacramento da Eucaristia. Ali está fundada a Igreja Católica, no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, na morte de nosso Senhor Jesus Cristo, na cruz, quando ele morre na cruz. É preciso que isso fique bem claro. Aí, no capítulo 2 dos Atos dos Apóstolos, os apóstolos agora, depois de terem recebido o Espírito Santo, eles saem para pregar o Evangelho. Então, ali é o momento da missionariedade dos apóstolos. Eles saem agora, eles começam a pregar. E a pregação já começa ali, no cenáculo, em Jerusalém, aonde estava acontecendo a festa de Pentecostes. E ali tinha judeus de todas as nações, estavam ali. E ali no capítulo 2 vai narrando todos os judeus. E aqueles judeus, eles foram impactados com a pregação de Pedro. E quando eles vão para as suas cidades, para as suas nações, lá eles começam a falar de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí o evangelho já começa a ser anunciado também por aquelas pessoas a partir da pregação de Pedro e dos apóstolos. Então, meus irmãos, todos precisam se converter, todos precisam se voltar para a Igreja Católica. E aqui acontece um fenômeno também. Até os católicos precisam se converter hoje, porque os católicos estão vivendo uma vida de pagão. E era para viver uma vida de católico, uma vida de cristão. Então, dentro da Igreja Católica, precisa também acontecer essa mudança de vida também. Porque nós precisamos nos comportar como cristãos, como os católicos, não como os pagãos. Então, eles foram os apóstolos e pregaram, e Jesus mandou que eles pregassem para que todos se convertessem a quem? A nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.